ela acaba querendo fugir dessas emoções, porque é como se para ela é um mecanismo de defesa. Então, uma criança que tem muita raiva ou muito medo dos pais, acontece, gente, ou da vida, essa criança ela acaba se desconectando das suas próprias emoções. Ela começa a ter medo do que está sentindo, dúvida, e quando ela cresce, tudo aquilo vai acompanhando essa criança. A criança interior dela, ela é adulta, mas a criança dela está doente, está ferida. Então ela acaba crescendo e acaba sendo um adulto com dúvidas. Dúvidas até das suas próprias opiniões. Por exemplo, essa pessoa ela pode perguntar: será que a minha opinião é uma opinião inteligente? Uma opinião burra? Será que o que eu estou pensando é certo? Ou será que está errado? Então ela acaba tendo muita dificuldade no seu autoconhecimento. Ela tem dificuldades até de reconhecer os seus recursos, gente. Todos nós temos recursos. Ela tem dificuldade de reconhecê-los. Um exemplo, quando essa pessoa pergunta assim: será que eu sou capaz? Ela duvida dos seus recursos, ela duvida do que ela é capaz. Dúvidas a respeito dela mesma. E quando essa criança cresce pela vida fora, essas dúvidas acabam perseguindo esse adulto pelo resto da vida. Então, esse adulto, emocionalmente falando, é imaturo. Essa criança cresceu, ela é adulta, mas emocionalmente ela é imatura. Ela cresce, mas as emoções não, ficam imaturas. Então ela é uma pessoa que ficou presa naquela fase da vida dela, na infância. Tudo começa na infância, lembra que a gente já falou sobre isso aqui? Essa criança, ela não teve tudo que ela sempre precisava para crescer saudável, emocionalmente falando. Quando falamos de criança ferida, estamos falando das emoções, né? Eu vou deixar bem claro, gente, que os pais, eles não são culpados. Não são culpados por tudo isso que ela passa, ou passou. Porque eu acredito que todo pai, toda mãe fez o que pôde, deu o que pôde, o que tinha. A gente só dá o que tem. E se eles não deram o suficiente para essa criança, hoje, adulta, ser um adulto emocionalmente saudável, maduro, se eles não deram é porque eles não tinham. A gente só dá o que tem. Quem sabe esses pais também, quando criança, não receberam também o que precisavam. E aí foi repetindo um padrão, um modelo, né? Os pais não tiveram, deram o que tinham, mas não era suficiente, porque já não receberam o suficiente. E aí foi se repetindo, acaba se repetindo os padrões. E se não fizer alguma coisa, vai continuar assim, uma bola de neve. Por isso que é importante o autoconhecimento. Eu sempre falo aqui, gente, você se autoconhecer todo dia um pouquinho, para muitas dessas coisas quebrarem, virar a chavinha e você se libertar. E não tem a ver com o espiritual, não tem a ver com nada disso, é você com você mesmo, você com a sua criança. Olha só a importância da criança interior saudável. Mas a criança ferida, ela vai te perseguir. Você vai crescer, você vai ser um adulto, mas essa criança dentro de você, ferida, vai te perseguir, vai te impedir de conquistar, de ser feliz, de fazer alguém feliz, porque ela dentro de você não é feliz. Ela está sangrando, ela está ferida e precisa ser tratada. E essa criança ferida, quando se torna adulto, é por isso que você pode ver, tem tanta gente carente, né? Porque elas não tiveram, que acaba esperando muitas vezes que o outro venha suprir o que lhes faltou na infância. Tá cheio de homem, tá cheio de mulher por aí, carente. Porque imagina que quando arrumar um parceiro, uma parceira, acha que nela, vão encontrar tudo aquilo que não tiveram quando criança. E é uma dependência emocional, né, gente? Então essa pessoa acaba
buscando alguém que venha preencher esse vazio dentro dela, que venha sarar essa dor. Então essa criança, ela acabou tendo uma visão negativa dela mesma, né? E aí fica procurando pela vida um alguém. Nós estamos falando, vamos entrar nesse assunto de vida sentimental, né? Tanta gente carente por aí, tanta gente dando cabeçada, mas na verdade a gente precisa se tratar primeiro para poder encontrar alguém saudável, porque se a gente não é saudável, a gente vai atrair pessoas como nós. Semelhante atrai semelhante, já ouviu falar disso? Precisa tratar a criança interior, ferida. Então essa pessoa procura alguém por aí e essa pessoa tem que ter uma visão positiva a respeito dela. Às vezes essa pessoa, ela fica buscando a aprovação do outro, o reconhecimento, a atenção, tudo aquilo que quando ela era criança ela não teve. Então inconscientemente ela busca isso no outro. Então quando a criança tem essas dificuldades que falamos aqui, ela cresce com dificuldades em determinadas situações. E aí entra aquela coisa que a gente já conversou aqui. Algumas causas despertam os gatilhos emocionais. Lembra que falamos sobre isso? Depois você assiste, eu vou deixar aqui nos cards ou na descrição do vídeo, aquelas reações emocionais negativas, né? Que seriam as reações que uma criança interior teria, né? Quando tem esse gatilho emocional, nada mais é do que a criança ferida que está gritando, né? Tendo um estouro. Ela teve quando era criança, às vezes de raiva, às vezes de ódio, de agressividade. Vamos dar um exemplo. Digamos que você está se relacionando com alguém e no momento ali acontece uma situação, você percebe que ou alguma coisa que você falou, alguma coisa que aconteceu, essa pessoa fica mais agressiva com você. E você estranha, né? Acaba ficando assim, impactada com aquilo. E você até se pergunta, mas por que ela está me tratando desse jeito? Por que ele está me tratando desse jeito? Estou desconhecendo essa pessoa. Então quem é leigo, gente, nem vai perceber o que está acontecendo. Mas você está sabendo agora. O que pode ser, na verdade é uma reação. Essa reação é por causa da criança interior ferida dela. Ela tá magoada, ela tá sentindo dor, tanta dor, que faz com que ela se sinta e tenha essa reação. E aí conforme a vida vai passando, essa pessoa que tem essa história, né, da infância complicada, essa criança interior ferida começa a procurar estratégias de compensação. Como assim? Estratégias para compensar a falta de atenção. Então ela quer arrumar estratégias para ver se ela consegue receber atenção, aprovação. Então assim, ó, tudo aquilo que eu falei aqui para vocês, que a pessoa não teve enquanto criança, enquanto na infância, pode ser amor, pode ser atenção, né? Ela vai começar a procurar essas estratégias. Então, são várias, inúmeras, mas eu vou enumerar algumas aqui para vocês. Por exemplo, a criança pode ter uma voz imperativa dentro dela. Mais uma vez eu vou falar, não é demônio, não é coisa espiritual, não, gente, é na personalidade dela, que foi construída, né? Desde a infância. Então há uma voz imperativa dentro dela. E essa voz, ela vai funcionar como uma voz de comando dentro dela, que serviria para ajudá-la, como se fosse dar para ela uma receita de bolo para a felicidade, para ela conseguir do outro o que na verdade ela quer tanto, o que ela precisa, o que ela não teve.